E aí, galera intensiva, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Meu nome é Ivens e hoje a gente está no nosso vídeo de número 93. Então já começa deixando aquele joinha que é muito importante para mim e para o canal, para a gente poder chegar em mais pessoas. Não esquece de se inscrever, acabamos de chegar aí a 7 mil inscritos. A gente tinha 10 mil no canal anterior, então estamos na luta aí para chegar a 10 mil inscritos novamente. Então me ajuda se inscrevendo e compartilhando aí com a sua galera para a gente trazer mais pessoas, tá? É só clicar nessa setinha que está aqui embaixo e mandar direto naquele grupo do WhatsApp da sua turma. Bora ver as nossas questões de hoje. Antes da gente começar a ver a primeira questão, só eu corrigir aqui um erro meu da semana passada, que quem me enviou a questão da semana passada, né, da residência da UFPB, foi a Dayana dos Santos. Então agradecer aqui a Dayana por ter enviado as questões, ter me enviado a prova, para eu poder colocar as questões aí para vocês. Então tirou a dúvida dela e ajudou vocês aí também. E aproveitando, já emendando aqui na sequência, quem me enviou aqui a questão de hoje, a primeira questão de hoje, foi a Jenny, que mandou aí a prova de residência da Universidade Federal do Pará, aí do ano passado para esse ano de 2022. Então agradecer aí as duas por terem enviado a prova, terem enviado as dúvidas, para a gente poder conversar aí, beleza? Dito isto, bora lá para a primeira questão de hoje, que como eu disse é da prova de residência da UFPA de 2022. Observe a figura abaixo sobre o processo da respiração. Levando em consideração as fases inspiratória e expiratória de um ciclo respiratório espontâneo em repouso, ele vai querer que a gente fale assim, o que é correto afirmar. Então vamos só dar uma olhada aqui o que a gente tem, né, nessa curva aqui, ó. A gente tem, ó, o volume corrente, deixa eu circular aqui. A gente tem também aqui, ó, pressão pleural e a gente tem a pressão alveolar, tá? Então aqui a gente está num paciente com uma pessoa com respiração espontânea, né? E isso fica evidente porque se a gente olhar aqui para a pressão alveolar, ó, na inspiração ela vai negativando e aí quando chega a fase da expiração ela fica positiva, tá? Então isso é característica de uma pressão alveolar de uma respiração espontânea, negativar na fase inspiratória para fazer com que o ar que está aqui na atmosfera entre por diferença de pressão. Então, quando a pressão alveolar está zero, quer dizer que está pressões iguais ao nível da boca e do alvéolo. Quando a pressão no alvéolo negativa ela fica menor, mais baixa, o ar, por diferença de pressão, vai entrar aqui da atmosfera para o pulmão. Tá? E aí, obviamente, que para isso acontecer, a gente vai ter que negativar a pressão pleural, que vai acabar expandindo o pulmão, negativando a pressão no alvéolo e permitindo, assim, com que o volume corrente, com que o ar entre nos pulmões, gerando esse volume corrente. E depois, na fase expiratória, ó, a pressão pleural vai ficando menos negativa, com isso a pressão no alvéolo vai zerando e ficando positiva para poder expulsar o ar, fazer a pressão dentro do alvéolo ficar maior que da atmosfera e assim o ar vai sair, tá bom? Então, aqui vai ser correto afirmar o quê? A pressão alveolar positiva favorece a entrada de ar na fase inspiratória. Então vamos olhar lá na curva, vai. Então ele fala que a pressão de ar positiva nos alvéolos favorece a entrada de ar na fase inspiratória. Mas ó, na fase inspiratória não tem pressão alveolar positiva. Tem pressão alveolar negativa, né? Como eu disse, para o ar entrar, a pressão alveolar tem que estar negativa. Então esse aqui já não é. A pressão alveolar é zero ao início da inspiração, mas pode ser negativa nesse mesmo momento em pacientes com doença pulmonar crônica. Então ele está mostrando aqui, ó, que a pressão no início da inspiração é zero, e só que ele fala que pode ser mais negativo em doentes com doença pulmonar crônica. Se a gente pensar, por exemplo, um paciente DPOC que está fazendo air trapping, né, que tem alto PIP, em vez de ser mais negativa, ela seria mais positiva, porque você está mantendo uma quantidade de ar lá dentro. E é por isso que a respiração deles é mais difícil. Em vez de partir aqui do zero, ele teria que partir aqui do 1 para chegar aqui, né, e fazer uma inspiração. Então teria um trabalho respiratório maior. Opa, fui para o lado errado, vamos para o lado de cá. Aí. Então a B também não é. C. O aumento do volume corrente depende apenas da resistência das vias aéreas. Não, porque aqui ele nem falou nada da resistência das vias aéreas, né? Mas isso vai alterar, obviamente. Mas o volume corrente não depende só da resistência das vias aéreas. Aqui está claro que ele depende do quão negativa vai ser a sua pressão pleural, do quão negativo que vai ser a sua pressão alveolar.
Então, a C também não é. D. A pressão pleural no início da inspiração é menos negativa, devido ao recuo elástico pulmonar. Opa. Aqui, então ele está falando assim, ó, deixa eu voltar aqui, vou ler de novo. Ó. Pressão pleural no início da inspiração é menos negativa devido ao recuo elástico pulmonar. Então, ó, a gente está vendo aqui a pressão pleural, no início da inspiração é menos 5, ao final da inspiração ela é menos 10, e isso justamente, né, devido ao recuo elástico pulmonar. A gente vai ter lá a caixa torácica querendo abrir, tentando puxar o pulmão, então isso tornaria a pressão pleural mais negativa, né, que é o que acontece aqui, ó, quando os músculos entram em ação, que conseguem expandir a caixa torácica, isso torna a pressão pleural mais negativa e o pulmão está tentando fechar. Então, essa retração elástica do pulmão torna a pressão pleural menos negativa. E aí, a gente vai marcar aqui a D, então, como correta. E o formato em espelhos da curva de volume corrente da pressão pleural significa que o volume determina a pressão pleural. Não, o que é o contrário. O que determina o volume é a pressão pleural. Quanto mais negativa a pressão, mais ar vai acabar entrando nos pulmões, né? Então a gente fica aí com a letra D, vendo o nosso gabarito, é isso aí, ó, letra D. Pressão pleural no início da inspiração é menos negativa devido ao recuo elástico pulmonar. Segunda questão também da prova de residência da UFPA. Derrame pleural pode ser observado com frequência em pacientes com pneumonia e é considerado uma complicação dessa doença. Um paciente com pneumonia esquerda e com derrame pleural do mesmo lado apresentará ausculta pulmonar e percussão torácica com as seguintes características. Ele quer saber como que vai estar a ausculta e a percussão de um paciente que tem uma pneumonia e um derrame pleural à esquerda. Então, como que vai estar o murmúrio, né? Vai estar diminuído ou vai estar aumentado? Vai estar diminuído devido à pneumonia, né? Então, a gente vai riscar aqui já onde fala de murmúrio aumentado. E a percussão? Já que a gente vai ter um derrame pleural, né, que vai ocupar espaço de ar com líquido, e a gente vai ter uma pneumonia que vai preencher o espaço alveolar, que era para ter ar, e vai estar lá com aquele, com aquele, como eu posso dizer, com a pneumonia preenchendo aquele espaço dos alvéolos que era para ter ar, você vai ter menos ar. Então você vai ter um som aumentado ou diminuído a percussão. Você vai ter um som diminuído, mais abafado, que é uma percussão que a gente chama de maciça. Então a gente vai riscar aqui onde tem percussão timpânica, a gente já risca. Esse aqui que fala que tem sem alteração na percussão, a gente vai riscar também. Então, ó, sobramos aí com alternativas A e C. Então vamos ver aqui, ó. Murmúrio diminuído e percussão maciça, ambos no hemitórax direito. Murmúrio diminuído e percussão maciça, ambos no hemitórax esquerdo. Bom, se a pneumonia e o derrame pleural estão à esquerda, essas alterações decorrentes da pneumonia estarão no hemitórax esquerdo. Então, murmúrio diminuído e percussão maciça, ambos no hemitórax esquerdo. E ficamos aqui, então, com a letra C. Vamos checar aí nosso gabarito. E aí, letra C, vamos botar aqui mais um C de certo. Anota aí mais um pontinho aí na nossa prova. E não esquece também de anotar aquele joinha. Coloca aí, clica no joinha, não custa nada. Põe o dedinho aí. Clica, se inscreve no canal, indica para sua turma aí se inscrever também. Não esquece de compartilhar esse vídeo direto lá no grupo do WhatsApp da sua turma. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que saia durante a semana. E deixa o seu comentário. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!